Vamos falar de carro elétrico, um assunto bem interessante, um assunto inovador, não é? Juan, satisfação tê-lo aqui, É tudo um, bem? é um prazer. Vamos falar um pouquinho aí de carro elétrico, carro híbrido, tecnologia, né? BYD. Então, vai ser um É, prazer aí. tecnologia, sempre é muito bom a gente falar. Esse primeiro semestre foi bom? Estamos já entrando no segundo Bastante. semestre de 2026? Bastante. Esse primeiro semestre foi uma colheita, na verdade, né? Então a gente deu uma boa avançada aí no mercado, né? Não é à toa que a BYD, como marca, né, atingiu aí o primeiro lugar varejo pelo terceiro mês consecutivo. Cascavel, agora, maio, nós fechamos em primeiro lugar varejo em Cascavel, né? Então é um marco na história do ramo automotivo, vamos por assim dizendo, né? Então a BYD realmente ela vem apostando muito forte. Esse primeiro semestre ele foi uma junção de muitas coisas que aconteceram em 2025, ali, principalmente no segundo semestre, e a marca ela vem atingindo recordes, né? E realmente fechamos aí o primeiro semestre, estamos projetando, né, esse primeiro fechamento realmente com números absurdos aí que, claro, foram plantados, né? Uhum. Mas realmente uma surpresa muito boa. E há quanto tempo em Cascavel? 2 anos, completamos mês passado, maio, 2 dia anos. 15 de maio, 2 anos de BYD Cascavel. Está presente no Paraná, no Brasil? No Paraná, o Grupo Servopa contém 9 lojas, né? Uhum. Então, Cascavel, Moarama, Maringá, Londrina, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Curitiba, mais 3 lojas. E trabalha com veículos elétricos, apenas elétrico, e tem também o híbrido, é Isso, isso? exatamente. Então, são veículos 100% elétricos, veículos que nós chamamos de super híbridos, né? Uhum. Onde, via de regra, para ilustrar, né, é um carro 100% elétrico com motor a combustão. Em resumo, é Uhum. isso, porque ele utiliza a mesma plataforma do 100% elétrico. Né? Isso traz uma eficiência energética melhor, menos componentes de maneira geral do carro a combustão tradicional, né? Com que faz uma simplicidade extremamente tecnológica, né? E aí o famoso custo-benefício, né? Você reduz aí o custo operacional de forma 30 até 50% abaixo do que um carro a combustão tradicional, né? Então realmente é uma inovação bem interessante. E quais são os modelos disponíveis hoje? Hoje, a BYD ela conta com um line-up, são 14 carros, 14 modelos, vem lançando carro mês a mês, tivemos três lançamentos, na verdade, bem expressivos agora nesse último tri, né? Sendo dois modelos híbridos e um 100% elétrico, tem bastante novidade aí pela frente, né? Mas o que a gente mais vê crescendo, né, é o famoso Dolphin Mini, Uhum. inclusive quarto mês consecutivo em primeiro lugar varejo aí dos carros vendidos, né? Então no mercado geral, realmente isso é uma expressividade muito boa. Dolphin GS, Dolphin SE, né? Que é o Special Edition, Yuan, linha Yuan, linha Song é muito forte, né? O Song Pro e o Song Plus também. E fora o apelo comercial que vem crescendo muito dentro da parte de venda direta ali das frotas, né? O PJ, produtor rural, que a BYD está investindo bem pesado nesse segmento. Uhum. E qual é o diferencial do veículo BYD? Vamos lá. A gente consegue juntar tecnologia e inovação, né? De uma forma simples. Então, quando a gente pega, por exemplo, a plataforma 3.0, que é o que a BYD utiliza hoje, nós temos a parte onde fica o motor, tanto, né, como pegar o 100% elétrico ou o super híbrido, né? Então, você tem a parte de cima, você desce, tem a plataforma onde fica a bateria, né? Ela é cell-to-bar, então a bateria já é enxerta dentro do chassi. Isso faz com que você tenha uma otimização de espaço. Isso faz com que até o próprio Dolphin Mini tenha um entre-eixo consideravelmente confortável, né? Uhum. E a parte de trás ali onde tem o porta-malas, né? E a parte dos conectores de bateria e tanque de combustível, e no caso do 100% elétrico, só o conector de bateria. Então, de maneira geral, eles obviamente trabalharam muito para chegar nessa parte simples, né? Uhum. Mas com muita tecnologia. E a questão de segurança, hoje a bateria Blade é considerada a bateria mais segura do mundo, né? Eu sei que para muitos ainda o carro elétrico, até mesmo o híbrido, né? Acaba sendo tem um receio, pô, mas bateria e tal, aí volta e meia tem outra marca aí que pega fogo por aí, e aí já linkam com a BYD, mas na verdade não é, né? Então, quando a gente pega a bateria Blade, nos testes de segurança, tanto de perfuração, de pancada, né, de pressão, ela passa com louvor de temperatura também, né? É uma bateria que ela consegue permanecer com a mesma eficiência energética, mais 60 graus e menos 20 graus.
ou seja, em temperaturas extremas ela tem o mesmo comportamento. Isso é uma especificidade da bateria Blade. Tá? Então, realmente é um grande diferencial que a gente pode colocar. Questão de acabamento, né? Revenda. Né? Hoje a gente já tem o mercado de seminovos da BYD rodando. Né? A gente tem vários clientes, por exemplo, que já começaram lá em 2022, 2023 conosco, né? Quando compraram lá na nossa matriz em Curitiba, e aí já estão trocando de carro, às vezes até pela terceira vez, aquele cliente compra a cada 1 ano, 2 anos de troca de carro, então já está fazendo os upgrades dentro da marca, né? Então isso é muito bacana. Então, esses primeiros que compraram aqui, por exemplo, dentro desse período de 2 anos, né, falando da compra aqui mesmo, tem um acompanhamento e o pessoal realmente extremamente satisfeito. Principalmente, até a gente tem o caso, por exemplo, do BYD Atto 8, né? Que é um SUV de 7 lugares, super híbrido, 488 cavalos. Lindo, o carro faz massagem quando você está andando, literalmente isso, tá? Então realmente é um carro, além do acabamento, extremamente tecnológico, né? E aí vários clientes, por exemplo, de Song Plus que compraram lá, inclusive o primeiro Atto 8 do Brasil vendido foi em Cascavel, né, por um cliente que também comprou já 2 Songs Plus conosco, né, ele troca anualmente de carro, e aí ele fez um upgrade, saiu do Song Plus e foi pro Atto 8. Então isso é um movimento muito comum, né? Agora o cliente, a BYD investe realmente para o cliente entrar na marca e permanecer. Tá? Então isso diz muito sobre a marca, né, e sobre o produto especificamente, propriamente dito. Você falou sobre incêndio, sobre bateria, eu queria voltar um pouquinho mais nesse assunto. Claro. Até em Cascavel teve um acidente um tempo atrás, aí não faz Sim. muito tempo, Sim. né? E aí o pessoal já, carro a bateria, o carro elétrico e tal. Então, é possível tranquilizar realmente que Sim. não há problema mais acentuado, né? Quando a gente É seguro. Quando a gente fala do veículo BYD propriamente dito, né, a BYD ela é pioneira nessa tecnologia. Tá? Então, diferente de talvez algumas outras marcas que chegaram agora nesse mundo de eletrificação. Tá? Então, no quesito segurança da bateria Blade, que é a bateria que a BYD utiliza, é categoria A. Né? E aí tivemos, às vezes o cara bateu o carro, incendiou ali, né? A gente teve um caso aí que até popularizou, mas era um veículo híbrido. Então a parte que pegou fogo é a parte da combustão, não foi nem da parte de bateria. Né? Então realmente o pessoal pode ficar extremamente tranquilo aí que as baterias da BYD são extremamente seguras. E a gente ouviu falar também, Juan, sobre a questão da bateria, da matéria-prima, da dificuldade em alguns momentos. Isso é uma situação também que não preocupa? Não, nem um pouco. Pelo contrário, a BYD ela vem crescendo, investindo muito. Né? A BYD, de maneira geral, ela é um conglomerado, é uma green tech. Né? Então, literalmente, tudo em cima do business da montadora, da marca, gira em torno de sustentabilidade, crescimento, né? Avanço tecnológico. Então, com certeza, isso não é uma preocupação aí que a gente precisa ter enquanto consumidor, né? Na ponta. E você que está acompanhando essa nossa conversa, você vai vendo também aqui as imagens, os modelos dos veículos da BYD que estão disponíveis aqui em Cascavel, BYD Servopa Cascavel. Um detalhe interessante também que a gente observa, Juan, é a questão realmente do custo-benefício, né? Sim. Quer dizer, o carro a combustão, a gasolina subiu bastante, o diesel subiu, né? Então, um carro desse, ele dura quanto tempo? Qual que é tem um prazo de validade? Eu compro um carro lá na BYD, o carro elétrico, 100% elétrico, por exemplo. Esse carro eu posso usar ele durante quanto tempo? Literalmente a vida toda, né? A vida toda. Exatamente, porque a bateria, né, ela é medida por ciclos, né? A vida útil da bateria, né? Então, uma bateria hoje, por exemplo, a Blade, ela tem a vida útil de 5.000 ciclos de 0 a 100. Vamos pegar um 100% elétrico, vou pegar o Dolphin Mini aí, que né, o pessoal conhece. Então, uma carga de bateria 100% de 0 a 100 vai te girar em torno de 300 km, 330 km na prática, isso dentro do meio urbano, tá? 5.000 ciclos de 0 a 100, se a gente fizer um cálculo de padaria, né, eu já decorei o cálculo, mas é legal ilustrar, até o pessoal fazer quando está em casa. Você pega 5.000 ciclos vezes 300 km, vamos arredondar, vai dar mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Então a gente está falando, talvez, uso comercial, a pessoa até atinge isso ao longo de 10, 15 anos, 20 anos talvez, mas uma pessoa comum que roda talvez isso no mês, né, ou talvez por semana, né, enfim, não vai nem chegar perto dessa quilometragem, né? Vai passar 15 anos e não vai ter chego ainda na casa do 1 milhão de quilômetros rodados. Então, para ter um downgrade de capacidade, não é que a bateria se torne inválida, enfim, ela tem uma perca de 10% de usabilidade, vamos colocar assim, né, de capacidade
de geração de energia e armazenamento. Ou seja, ainda assim, você vai conseguir utilizar tranquilamente. É que o pessoal compara muito com o celular, né? Uhum. Então, acho que daí o celular vai, assim como o celular, às vezes já não dá mais para usar, não segura a bateria. Não é assim que funciona com os carros 100% elétricos da BYD, né? Você tem uma perca, de fato, mas depois de 5.000 ciclos, né? Então, lá na frente, projetando, até a gente fala assim, a revolução que vai acontecer até lá, com certeza, a gente não consegue nem mensurar, Uhum. né? Então, porque o que aconteceram nos últimos 4 anos de BYD aqui no Brasil, né, por exemplo, e nos últimos 2 anos, propriamente dito, onde teve essa alavancada aí considerável, como a gente vai, o que a gente pode esperar de um futuro dentro da BYD, né? Uhum. As novas tecnologias que vão surgir, né? As disrupturas de mercado que a gente costuma falar, então com certeza talvez um carro aí lifetime, enfim, né? Uhum. A gente não sabe ainda o que o futuro nos guarda, mas falando de presente agora, né? 5.000 ciclos de vida de bateria aí, então a gente está falando de mais de 1 milhão de quilômetros rodados com o mesmo carro, né? Uhum. É porque eu já ouvi falar, vai durar 8 anos, Uhum. né? Aí alguns até são otimistas também quando eles falam, 8 anos, se a pessoa gasta R$ 1.000 de combustível por Uhum. mês, por exemplo, né? Uhum. No ano ele vai gastar 12 mil. Se a gente arredondar para 10, em 8 anos vai dar 80 mil, é isso? Sei. 80 mil, quer dizer, o carro vale em torno de 100 mil, não é? É, Já teria, pago, né? se pagou, Mas né? talvez o pessoal acaba confundindo um pouco com relação à garantia da bateria. Porque a Uhum. garantia da bateria são 8 anos, né? Para Isso. uso, claro, tem a questão de quilometragem, né? Uhum. Mas via de regra, ou é quilometragem ou 8 anos. Então, é a mesma coisa. Se a gente fosse basear a vida útil de tudo que a gente compra, né? Seja TV, Uhum. microfone, enfim, qualquer outra coisa, né? Baseado só na garantia, depois a garantia para de funcionar, Uhum. a gente não compraria mais nada, né? Concorda comigo? A gente ia ser até talvez um pouco mais seletivo com relação a algumas coisas. Mas a parte de garantia, ela tem essa durabilidade, mas tem carros da BYD rodando há 20 anos, né? Há 18 20 anos. anos. Sim, E a bateria é a mesma? sim, sim. A bateria evoluiu, né? Então Aham. a Blade agora está na Blade 2.0. Aham. Né? Então é uma tecnologia mais Tá moderna, melhor né? ainda. Tá melhor ainda, melhorou. Então a gente tem, por exemplo, carros não só na China, mas você pega a primeira leva que veio, principalmente os utilitários da BYD, que já vieram lá em 2018, né? As vans elétricas, enfim, tem van rodando com mais de 1 milhão né? Essas de entrega mesmo, com Aham. mais de 1 milhão de quilômetros rodando ainda, o pessoal trabalhando bem com ela, né? Se a pessoa sentar e fazer os cálculos da O economia que que foi ele. economizado já em combustível, você paga duas vans dessas e sobra um pouco ainda, né? E como que funciona a manutenção? Eu compro um carro lá, né, 100% elétrico, por Aham. exemplo, vamos ficar no 100% elétrico, eu preciso fazer a manutenção. Se é um carro a combustão, você tem troca de óleo, você tem uma série de coisas. Isso acontece da mesma maneira com o carro Não, na verdade, elétrico? você não vai ter troca de óleo, né? Uhum. Mas vamos pegar as revisões, né? Um 100% elétrico a cada 20 mil quilômetros ou um ano. A Uhum. maioria das pessoas que não trabalham com o carro, pelo menos, acabam fazendo revisão por tempo, né? Não Uhum. pela quantidade de quilômetro rodado. Mas na primeira revisão, por exemplo, você vai fazer fluido de freio, vai verificar, Porque existem troca de. esses óleos, né? Sei, e troca Não o óleo do de. motor, mas existe os Ó, você vai óleos. ter líquido de arrefecimento para a bateria, motor elétrico, filtro de ar-condicionado e fluido de freio. É isso que Uhum. vai ser olhado na primeira revisão. Uhum. E aí, O na segunda câmbio, revisão, ele é ele não automático. tem câmbio. Ele é uma simulação. Não é um Uhum. CVT Uhum. propriamente dito, porque o CVT de fato é uma marcha, Uhum. mas é como se você desse um comando para ir para frente e outro Uhum. comando para ir para trás. Isso. Tanto no 100% elétrico quanto no Super híbrido da BYD. Porque tem a Então, engrenagem embaixo, igual, né? exatamente, Para é um tocar os comando pneus. exato. Então você tem a tração direta, né, Uhum. para os pneus. Então para a roda, né? Aham. Então você não tem um câmbio, você não tem a caixa de câmbio propriamente dito. Só Uhum. aí a gente está falando de menos 84 componentes que um Uhum. carro a combustão tradicional tem, que é principalmente no câmbio, né, extremamente complexo. A gente está falando de um câmbio automático mais complexo ainda, que um Uhum. câmbio manual tradicional, né? Então, literalmente, quando você engata o D, o drive, Uhum. é um comando que você está indo para frente. Uhum. E a ré é um comando que você está indo para trás. Só. Uhum. Você não tem uma troca propriamente dita. É o Uhum. torque instantâneo que a gente chama, né? Então é do motor direto para a roda. E esse sistema é durável também, é seguro. Também, Se a também. pessoa Não tem nem barbear um pouquinho manutenção. ali, não pode Não, não, não. danificar. Não tem, porque não tem manutenção, não tem troca, né? Aham. Não tem engrenagem de troca. Então, isso é bem simulando, né? Vou Aham. pegar um patinete elétrico.
é sim. para frente, né? Não tem ré no caso, mas é só isso. Então você não vai ter manutenção com relação a isso, não. E a iluminação também tranquila ali, Também já é próprio LED, elétrico, né? exatamente, é bem seguro, durável, né? Uhum. E custa muito menos. A gente está falando de 40% a menos uma revisão. Hoje a revisão do Dolphin Mini custa na casa dos R$ 330, Ela é tá? feita há quanto de quanto A tempo? cada 20 mil quilômetros ou um ano. Ah, é? Sempre, todos os 100% elétricos são a cada 20 mil quilômetros E a ou um pessoa ano. tem que voltar lá e fazer. Na concessionária, os veículos comprados no Brasil Uhum, pode ser feita em qualquer concessionária do Brasil, tá? uhum, Então a gente, por Cascavel ser muito próximo de Foz do Iguaçu, a gente tem muito passante. Às vezes, pô, o uhum, cara tá vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, tá indo para Foz do Iguaçu, acaba e vai estar próximo da quilometragem, acaba agendando para fazer enquanto tá nas férias, por exemplo. uhum. Tá? Então passa pela concessionária, faz a revisão padrão, periódica, e aí segue viagem. E durante esses 8 anos, sempre na Isso concessionária, e durante o período depois de dos 8 garantia. também, né? Essa é a É, recomendação. essa é a recomendação, né? Porque no carro a combustão, a pessoa compra, a maioria tem acontecido isso, você compra lá e você leva até a garantia. Se Depois, você depois tem faz um fora. mecânico de confiança, você faz. É, Se discutiu também, Juan, de outras mecânicas, as mecânicas aham. convencionais também se adaptarem para fazer o atendimento? Eu acredito que seja muito, eu não digo nem o futuro, né? Uhum, Mas as mecânicas tradicionais, as oficinas tradicionais que não se atualizarem com relação a isso vão ficar para trás. Porque, não vamos nem falar do carro 100% elétrico, talvez ainda o pessoal fala, é coisa do futuro. Vamos falar do híbrido. Né? O uhum, híbrido não é, o híbrido como a gente conhece hoje, sim, é novidade, enfim, né? Mas a tecnologia híbrida, ela tem desde 2016, tá? uhum, Então, são 10 anos, tá? Então, quando a gente fala de se atualizar, é extremamente importante, né? uhum, Porque senão, daqui um pouco a gente vai ter um volume absurdo de carros. Já temos, né? Um volume uhum, considerável de carros híbridos, por exemplo, que tem essa tecnologia, e aí vai chegar na oficina lá para fazer uma revisão, o cara vai olhar e falar, o que que eu faço com isso aqui? uhum, Né? Então é importante, né? Até pensando, algumas que já começaram, a gente sabe que tem, né? Aí a nível Brasil, oficinas que já estão se especializando em veículos eletrificados, justamente projetando lá na frente. Estão uhum. investindo pesado agora porque sabem que vão ter retorno num futuro muito próximo. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: "Ah, a gente não encontra. Você entra lá no LX, ou você entra lá no Mercado Livre, ou sei lá, em qualquer site para pesquisar um carro elétrico à venda. Diz que É tem difícil, pouco. É é difícil difícil, encontrar. é difícil. Isso já é uma demonstração. Já, já. Porque, veja bem, a gente, né, falei, a gente faz as captações dos carros e tudo Uhum, mais, né? Então, a gente já tem carro seminovo da BYD rodando. uhum, Vamos pegar o exemplo do Dolphin Mini e Dolphin GS, né? Tem a revenda mais rápida, né? O Dolphin GS, que tem um ticket um pouco mais alto, até mesmo no usado, a estimativa de revenda dele é de uma semana, 10 dias. Tá? Então, um carro acima de R$ 100 mil, na casa dos 130, R$ 140 mil, durar tão pouco tempo para ser vendido como usado, né? Não estou falando do sim. carro zero. Uhum, Mas vamos falar do Dolphin Mini, se você puxar agora aí no Marketplace, tu não vai uhum, encontrar. Por quê? Porque é um carro que, quando entra na concessionária, né, o cliente deixou um Dolphin Mini mais antigo para pegar um carro superior, ou até mesmo um Dolphin Mini mais novo, né, um 26, 27, por exemplo, no nosso caso de agora, ele já entra vendido, esse usado. E eu tenho exemplo que eu posso falar aqui, né, a gente tem a Serval para seminovos, então uhum, vende os nossos carros que a gente faz a captação. Quando a gente lança a avaliação de qualquer carro da BYD, é questão de horas até alguém da mesa avaliadora ou da própria Servopa Seminovos ligar para mim e falar assim, viu, esse carro aí, tá certo? Porque eu já tenho cliente para ele. Se uhum. for entrar realmente, você me avisa, porque aí eu já vou pegar sinal com o cliente aqui e vou fechar negócio. Então, devido à procura, né? Uhum, E aí, claro, o cliente de seminovo, muitas vezes, não é o cliente do carro zero. E uhum. tá tudo certo, é o mercado, né? Mas ele não sofre uma desvalorização assim Bem elevada? abaixo da média, tá? É? Vamos, por exemplo, pegar o Dolphin Mini. O Dolphin Mini 119.990. Já tem se Uhum, mantido esse valor tem um bom tempo. A FIP é 101, tá? Mas se você procurar agora, você não... uhum. Além de ser difícil de achar, você vai encontrar aí na casa dos R$ 110 mil. Um usado, não um seminovo, um Dolphin Mini seminovo. Se você tem um usado lá e eu quero comprar, ele vai custar quanto em média? Depende muito, né? Uhum, Geralmente eles puxam até um pouco acima da FIP. Na uhum, concessionária da BYD você não compra o veículo usado, né? uhum, O seminovo, enfim. uhum. Mas daí os grupos concessionários têm as revendas próprias, né? Sim. Então todos os seminovos que nós captamos da BYD, eles são revendidos pela Servopa Seminovos, por Uhum, exemplo, né? Mas o King, não falando só de elétrico, mas o uhum, King, né? O sedã superior mais vendido do Brasil. É,
ele é um carro que ele é um 75, 990 no zero, e no usado acho que está na casa dos 150, 160 mil reais. Né? Uhum. E em boas condições, enfim, você consegue Uhum. pedir acima da FIP tranquilamente. E a pessoa quando vai lá com usado, 1 ano, 2 anos, enfim, para trocar, não é porque ele está insatisfeito, é porque tem um modelo que ele Tem um acha modelo, que vai. sim, 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 talvez atenda melhor. Uhum. Acontece muito, e no começo, nesses 2 anos que a gente está aqui em Cascavel, ficou muito claro isso, né? O cliente que, vou comprar esse aqui para minha esposa usar pro dia a dia, se eu gostar, vamos ver, para conhecer. Vou comprar o de entrada mais barato para ver. Se apaixona pelo carro e aí já deixa de ser só o carro secundário, já quer comprar um carro maior, um híbrido, por exemplo, né, para família, ser o carro principal, para viajar, enfim, né? E como são muitos modelos, né, ele pode escolher tranquilamente. Né? O cara comprou às vezes um Dolphin Mini, um Dolphin GS ali, para essa usabilidade, viu, o carro é bom. Aí chega lá, não, agora eu quero só BYD, então vou Uhum. trocar o meu carro principal e quero pegar um Song Plus, por exemplo. Isso acontece bastante. O carro de entrada é o Dolphin O Mini, Dolphin Mini, tá isso. na faixa de 119? No varejo, sim, 119.990, mas na modalidade de venda direta, a partir de 109 mil reais. 109 mil reais. Exatamente. E ele, por exemplo, é para 5 lugares, 5 5 pessoas, lugares, né? são 5 pessoas, ele tem um entre-eixo de 2,50, então se você puxar, por exemplo, um sedã médio, desses menores ali, né, Uhum. você vai ter praticamente o mesmo entre-eixo, com diferença de uns 5 centímetros. Por quê? Porque o motor é desse tamanho, a caixinha, então você consegue puxar o eixo da frente bem para frente ali, então a perna do motorista, né, fica Uhum. com mais espaço, e atrás, mesma coisa para quem vai atrás. O assoalho é plano, você não tem caixa de câmbio, né, então Uhum. você tem o assoalho plano, isso gera um mais conforto, principalmente para quem está sentado no banco do meio, que geralmente não é confortável, né, na maioria dos carros. Claro que aí é um carro projetado para uso urbano e tal, nada impede você viajar. Então o porta-malas também é um pouco menor, justamente por causa disso, né, para você ter um melhor aproveitamento do espaço interno do veículo. Então temos esse ponto aí. Mas é um carro extremamente confortável. Mini só o nome mesmo, porque ele é bem E a espaçoso. capacidade, por exemplo, assim, vão lá com 4 pessoas, 100 quilos, 400 quilos, 500 Atende quilos. tranquilamente. Vixe, É. bem tranquilamente. É um carro Não vai que. ficar arriado, não Não, vai não, não, não. perder Essa é potência. a graça do carro elétrico, não tem essa perca de potência, né? Não Aham. fica. Não tem essa, vou andar com o ar-condicionado desligado, né, para fazer uma ultrapassagem, coisa, porque você não tem essa perca pela questão do câmbio, né? Aham. Então você tem o motor tracionando a roda direto. Então isso faz com que você tenha uma resposta imediata e não tenha essa perca de potência que a gente acaba perdendo ou no motor a combustão, né, pela queima mesmo, 30%, 40% aí a menos de eficiência, ou então dessa questão de carga. Isso aí não interfere de forma direta. Estamos conversando com o Juan Cordeiro, ele é diretor da BID Servopa, em Cascavel. Autonomia. A gente observa muito as pessoas preocupadas. Eu vou abastecer em tal lugar. Demora muito para abastecer. Já ouvi falar também que com 20 minutos, 30 minutos abastece, mas quem vai explicar melhor é Sei. você. Como é que é essa questão da autonomia? O carro 100% elétrico, por exemplo, esse que faz em torno de 300 quilômetros, é Isso. isso? O Mini? Depende do tamanho da bateria. O Mini tem uma bateria de 38 kWh. Tá? Aham. Então ele vai te gerar isso, né, falando da cidade aí, 300, 330. Alguns clientes relatam até um pouco mais. Claro, quando a gente vai para a rodovia, a gente tem uma perca aí, porque diferente do carro a combustão, quanto mais você freia, quanto mais você para, mais econômico o carro se torna, o 100% elétrico e o super híbrido. Por quê? A gente tem a frenagem regenerativa, ou seja, você recarrega o seu carro pela inércia do freio, né? Então, você tem um aumento de autonomia na cidade, uma perca ali que não chega a ser absurda, mas né, 20, 30% dependendo do veículo, da velocidade média que você está rodando, enfim. Mas vamos falar do Dolphin Mini, né, a casa dos seus 300 km de autonomia geral. Claro que você não vai esperar zerar a bateria para você colocar carregar, você pode colocar carregar todos os dias, né? E aí, com relação ao tempo de carregamento, depende qual tipo de carregador que você vai utilizar, né? Porque a gente tem o carregador portátil, que é o que você pluga na tomada e deixa lá. Esse ele vai realmente demorar um pouco mais, né? Mais pensado, vou viajar e tal, levo dentro do carro, talvez no hotel ou no parente que eu vou ficar não tem ponto de carregamento, eu levo e consigo utilizar ele tranquilamente. Quando a gente compra, já vem esse carregador. O 100% elétrico vem um wallbox, que ele vai te passar em torno de 7,7 kWh. Então, para a gente pegar aí, para carregar em casa, né? Chego em casa, plugo ele,
esqueço, ele interrompe o carregamento a hora que atinge o 100%, então o carregamento inteligente que nós chamamos, né? E aí você não se preocupa mais com isso. Igual o celular, chegou, plugou, vai fazer tua vida, vai dormir, no outro dia o carro está carregado. Eu posso carregar em casa, então, Pode, tranquilamente. sim, você tem instalação para fazer e aí você consegue carregar ele em casa. Tem que ter uma conexão especial lá em casa, tem que fazer. É uma 220 com aterramento, claro, mas precisa de um padrão separado, né? Hoje a gente tem uma lista que a montadora passa dos instaladores, das empresas que fazem esse serviço, que são homologadas pela montadora, até fins de garantia de fazer, de fato, uma instalação adequada, né? Prezando não só pela segurança do carregador, mas do carro também, né? Da casa, da infraestrutura e tudo mais. Não há risco de explosão, por exemplo? Se tiver feito uma instalação de forma inadequada, aí existe esse risco. Porque aqui no Brasil, quando a gente tem, por exemplo, uma perca de energia, ela volta de uma vez. Ela não vai gradativamente subindo, aumentando a escala de quilowatts, né? Então, se você não tiver uma instalação feita de forma adequada, com um padrão separado, né? Com a fiação, o calibre da fiação ajustado para aquela sobrecarga aquela tensão, né, elétrica, sim, é um risco. Tá? É um risco mesmo. E mas os especialistas de forma correta, não. da concessionária acompanham esse processo ou não? Só compra e vai lá e instala? A própria montadora disponibiliza, né, empresas aí que são homologadas por eles, e essas empresas têm uma lista de engenheiros eletricistas que fazem esse processo. Então nós, na concessionária, a gente repassa essa informação para o cliente. Claro, a fins de garantia, o cliente tem que fazer nesse formato. Agora, tem cliente que não faz. Porque é um risco que ele assume. Né? A garantia não vai cobrir depois. Exatamente. Né? Se fugiu do padrão. Queimou o software. Né? Não vamos falar de coisa pior. Né? Queimou, só parou de funcionar o carregador. Aí é aberto um chamado na concessionária, vai lá o engenheiro eletricista da montadora, ele valida, vê se a instalação foi feita correta, se foi feita de forma adequada, conforme o manual, show de bola, vai ser coberto. Agora, se não foi feito, aí a gente tem um problema. Né? E esse tempo todo, nenhum problema foi registrado? A gente tem um ou outro problema, mas por instalação inadequada. Tá? Que fez lá com o colega que já, não, deixa que eu faça aqui, é facinho e tal. E realmente é simples o processo, né? Mas você tem um procedimento a ser seguido, né? O cabo é mais grosso, a conexão é mais... Um fio de 6 milímetros já seria o suficiente, mas aí você tem o padrão que é separado, o local que você está fazendo, tudo isso daí é importante levar em consideração. E nesse caso leva quanto tempo? Eu coloquei lá em casa, leva quanto tempo? Esse jeito mais simples para carregar? Vamos colocar uma bateria do Mini, que a gente está falando, de 38 kW, vai demorar aí mais ou menos umas 6 horas para uma carga de 100%, tá? Então, digamos que o carro estava zerado lá. Mas se você colocar ele com 50%, reduz isso daí, né? Você pode, como eu falei, você pode carregar toda noite. E foi o que você falou, não vicia, não é igual ao celular. Não é igual ao celular, que você tem esse deu problema. 20, 30, a pessoa precisa sair, pode sair. Pode e sair. Voltar e continuar carregando. Exatamente. E aí, quando a gente fala, até falando de tempo de carregamento, tem os tipos de carregadores. Então, o wallbox, que é o tradicional do 100% elétrico, né? Ele carrega em até 7,7 kWh, vai demorar esse X tempo, né? Mas vamos pegar um carregador rápido, né? Por exemplo, na frente da nossa loja da BYD aqui de Cascavel, a gente tem um de 120 kWh. Então, a gente está falando de 20 minutos para carregamento, de 20% a 80%. Mas esse eu não posso comprar e levar para casa. Esse não. Vai te custar um pouco mais caro, né? Vai custar fica um pouco mais caro que o carro. Fica mais caro que o carro. Mas, né, às vezes, vou fazer uma viagem, né, daqui para Foz do Iguaçu, passar o fim de semana e tal. Claro que hoje a maioria dos hotéis também tem, né, o wallbox lá para você deixar carregando, mas digamos que você precise de um carregamento mais rápido, né? Esses carregadores rápidos servem justamente para isso, para você diminuir o seu tempo de carga, principalmente quando você está rodando, quem é motorista de aplicativo, ou então você está fazendo uma viagem, alguma coisa, ele vai te atender nesse formato. E esse carregador que tem lá na concessionária atende os clientes também. Eu clientes comprei o carro, sim. Aí eu pago um valor. Sim, você tem o valor do quilowatt-hora, hoje ele custa 1,99 ali direto, né, da máquina. Para ficar carregado cheio ali. A gente está falando, ali vai te custar 38 vezes 2, dá 60, 70 e pouquinho aí para você rodar 300 e tantos quilômetros. R$70, 300 quilômetros. Aproximado mais ou menos isso. Então, quilômetro rodado baixíssimo, né? Isso se eu tenho pressa, senão eu faço em casa. Em casa vai te custar, que deve ficar mais barato. Vai te custar alguns... E é um movimento muito comum, né? Comprar um carro elétrico e colocar a placa solar em casa.
Tem isso também, acontece bastante. Mas, de maneira geral, pela Copel, por exemplo, hoje 89 centavos por kWh, vai te custar R$ 31 para você carregar em casa 100% de bateria. Uhum. Então, E às vezes tem aquela sobra com a placa solar, de repente fica quase custo zero, muitas vezes digamos, né? tem. Inclusive, quarta-feira, eu estava atendendo uma família, eu mesmo estava fazendo atendimento, e aí a gente estava falando de carregamento e tal, não sei o quê. Ele, não, mas eu tenho 20 placas solar, não sei mais o que eu vou fazer, tá sobrando, nossa, 4, 5 mil quilowatts lá, não usa nem 1.000 quilowatts, a gente usa por mês, agora no inverno, o ar e tal, mas a gente tem uma sobra muito considerável. E aí ele foi comprar um veículo 100% elétrico justamente porque não estava fazendo sentido ele gastar com combustão e ter toda essa energia Sim. sobrando, né? Então, tá aí Aproveita, mais né? um ponto. Outro detalhe, eu quero ir para Curitiba, eu estou com o Dolphin Mini, né? Tá. Eu consigo, porque onde tem Consegue. o lugar para você com 20 minutos? Vamos lá. A gente tem, até por segurança, né? É bom trabalhar com uma margem de segurança. Não é abastecer que fala, é recarregar mesmo. Recarregar, exatamente. Tem os eletropostos, né? Hoje, inclusive, posto de combustível tradicional está colocando ponto de carregamento, né? A gente tem pouco antes de Guarapuava, nós temos em Guarapuava, nós temos em Irati, né? Então, e aí, propriamente dito, Curitiba. Mas você tem aplicativos da BYD, você tem o BYD Recharge, né? Que você consegue puxar uma rota, espelhar ali no seu GPS do carro os pontos de carregamento. Tem o Plug Share, que você consegue, por exemplo, reservar o carregamento para quando você chegar essa mangueira conectora ali, né, do carregador tá reservada para você. Então você chega, pluga o carro, vai tomar seu café, estica as pernas, né? Então, claro, eu sei que tem gente que vai falar assim, pô, mas eu vou ter que parar a cada 200 quilômetros e tal. Isso é muito comum, na verdade, né? É o correto, inclusive é o indicado a cada 200 km você parar, esticar as pernas, até por questão não dá de segurança, para parar, né? e ficar 6 horas, mas se for para parar para ficar 20 minutos para 20 recarregar, minutos é ali tranquilo, né? um pip break, é tomar um cafezinho, tomar um esticar as cafezinho. pernas. Então, pegar daqui a Curitiba, vai parar um pouquinho de Guarapuava ali, ou então, né, em Guarapuava você consegue carregar. Carregou, para em Irati, 10, 15 minutos, precisa dar mais uma carguinha ali, pelo menos 70%, para chegar em 70%, e depois toca até Curitiba. Isso é muito tranquilo hoje. Então é tranquilo, embora Sim. eu acho que a maioria não faz isso, né? Faz quem tem um carro o híbrido ou com carro elétrico mais. Depois Com uma bateria maior, né? Uma bateria maior. Sim. Ali você tem carro com bateria com quanto? Qual tem a bateria autonomia? até de 100 kWh. Isso Então, corresponde a quantos uns quilômetros? 520 quilômetros na cidade e uns 400, 430 na rodovia. É o máximo que você tem ali. Sim. Seria um tanque de combustível padrão, né? Aí vai para Curitiba, de Curitiba vai para São Paulo vai e tranquilo. viaja o Brasil. Vamos pegar, não precisa pegar um nem muito grande, vou pegar um de 68 kWh, que é o Yuan Plus. Eu fui com ele daqui a Maringá, a gente foi andando velocidade da via, as ultrapassagens, descia um pouco, voltava, enfim. Mas andando tranquilamente ali, piloto automático, tem ADAS 2, então você deixa a mão no volante, o carro vai andando sozinho. Né? Vai acelerando, freando, né? Fazendo essa parte. Nós fomos em 3 adultos, 3 homens, eu e mais 2. A gente estava indo para um treinamento lá em Maringá. Saímos com 98% de Cascavel, chegamos com 30% ainda de carga no hotel. O hotel tinha infraestrutura, a gente deixou carregando. Para voltar, como tem inclinação, a gente chegou em Cascavel com 25% de bateria. Então, Maringá, vamos arredondar 300 km, a 285, enfim, mas até chegar no hotel, dentro da cidade, 300 km. Então, ainda me sobraria, né, se fosse colocar de autonomia, mais uns 100 km ali de reserva, né, para a gente andar com tranquilidade. E nem é a maior bateria, né? Vamos pegar o BYD Seal, né? O BYD Seal, ele tem uma bateria de 88 kWh, uma bateria grande. Na cidade, entrega 500 km tranquilamente, só no meio urbano, né? Agora, quando a gente vai para a rodovia, claro, é um carro que tem 530 cavalos, dificilmente você vai andar devagar com ele, né? Mas andando ali de forma tranquila, ele vai te entregar aí seus 390, 400 quilômetros com uma carga cheia, né? Então, uma pergunta também, Juan, que eu já ouvi pessoas indagarem, em relação ao seguro. O seguro é mais caro? Não, na verdade hoje o seguro ele é muito dentro da faixa de preço do carro, né? Então, até mesmo a franquia ela é baseada no preço do carro. Então, o Dolphin Mini ele vai ter o seguro. A gente tem cliente que paga R$2.000 de seguro anual e tem cliente que paga 5, né? Que daí tem os planos, né? Tem a franquia, exatamente, se a franquia é reduzida menor. ou não, se é uso comercial ou não. Qualquer veículo, independente se é elétrico ou não, se for para uso comercial,
né? Seguro frota, enfim, é mais caro, Uhum. né? Então depende muito. Mas vamos pegar um Song Plus, né? Que é um carro premium, né? Na faixa dos seus R$ 249.000, R$ 250.000. O seguro ele vai variar de 4.500, R$ 5.000, podendo chegar até 8, 9. Uhum. Depende do prêmio da pessoa, né? Depende do perfil, da faixa etária, se é casado, se não é, se é abaixo de 30 anos, se é acima de 60 anos. Tudo isso aí depende também. Mas ele fica muito dentro da faixa de preço do carro, não é muito diferente, não. Algumas pessoas falam também, não, o negócio é híbrido, tem que ter o híbrido. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Como eu falei, depende muito do seu uso, da sua necessidade. Claro, se você quer um carro que você colocar combustível, claro, para você ter a melhor eficiência, interessante é carregar e ter o combustível. Uma viagem longa, né? Para você ter mais economia, de fato. Mas o super híbrido da BYD você não precisa colocar para carregar se caso você não queira. Não vai aproveitar 100% do que o carro te oferece no quesito economia, mas você vai o próprio carro carrega, o próprio motor a combustão carrega a bateria, né? Então você tem essa vantagem também. Claro, aumenta o consumo, como eu falei, mas você tem essa liberdade, vamos dizer assim. Quer ter combustível, você não precisa parar para carregar caso você não queira. E talvez seja a curiosidade de alguém que nos acompanha nesse momento. Eu tenho um carro híbrido, mas pode parecer simples essa resposta, mas talvez alguém tenha essa curiosidade. A pessoa só quer ir no elétrico, ele só vai usar quando precisar, ele não precisa acionar. Sim, você tem a possibilidade do super híbrido da BYD de você utilizar só o modo elétrico. Então, eu comprei um BYD King, né? Um sedã 100% o híbrido. Você pode rodar aí em torno de 80, 90, até 100 km só no modo elétrico na cidade. E aí, no dia a dia, você não usa combustível. Você deixa usar combustível quando você for pegar a rodovia, quando você for viajar. Mas tem que estar abastecido igual, ou não? Não. Se Você fica pode seco? deixar o carro na reserva, se você quiser. Não. Até é indicado se você vai rodar mais na cidade e tal, não vai usar, não vai pegar rodovia, não vai usar a combustão propriamente dito, que você nem complete o tanque, porque senão a gasolina vai envelhecendo e tal, e aí vai criando aquela borra, não é bacana. Então, a gente orienta, inclusive, a carregar o carro, completar o tanque quando você for rodar, quando você for pegar a estrada mesmo. Caso contrário, não faz muito sentido. É um risco desnecessário para o carro, sabe? E você, especialista no assunto, claro, muito ligado, você percebe nesses últimos anos uma crescente dentro daquilo que se imaginava? Porque a gente até achou que o carro a combustão ele fosse perder mais espaço, né? Tem gente que ainda defende, né? Aí tem a indústria, tem os interesses econômicos no mundo, né? Tem lá os países com muito petróleo, aquela coisa toda. Só que é uma energia limpa, quer dizer, é o caminho. Sim, esse é o renovável, caminho, né? Esse é o ponto. Mas parece que o pessoal não está descolando muito da... A gente tem até uma fala, né, que quando o primeiro carro a combustão surgiu, o pessoal que andava de cavalo falava, isso aqui não vai dar certo, vai pegar fogo, vai não sei o quê. Então é natural, tudo aquilo que é novo, vamos sair um pouco do ramo automotivo, vamos falar de cartão de crédito. Pô, era só cheque, há 15 anos atrás. Quando veio o cartão de crédito, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai roubar todos os meus dados, e não sei o quê. Hoje, cheque praticamente morreu. Né? Tem um ou outro que usa, mas praticamente não se usa. O cartão hoje é no celular, né? Você colocar no relógio. Né? Então, temos esse ponto. Né? E aí, quando a gente fala eu não acredito que o carro a combustão vai morrer. Não é, até é um pouco prepotente. A gente fala, não, acabou o carro a combustão. Não é essa a ideia. Mas é oferecer um veículo que tenha uma energia limpa, renovável, né? Com baixo custo, seguro, tecnológico, etc. E aí, quando a gente tem a questão da parte dos combustíveis fósseis, a gente tem um lobby muito forte. Né? E então, a gente tem um apelo comercial muito forte. Tudo que envolve dinheiro e poder, a gente sabe por trás do que acontece. Né? Mas, de maneira geral, a própria BYD investe muito. Né? A BYD não começou com carros elétricos e híbridos, ela tinha carro a combustão também, lá no começo dela. Né? É uma empresa que tem 30 anos de história. Não chegou ontem. Aqui no Brasil são 4 anos, mas de China, enfim, mercado como um todo, são 30 anos. Né? Então, essa revolução que está acontecendo agora, ela não vem para extinguir o carro a combustão. Mas eu acredito que o crescente, e a gente olha os números e o mercado como um todo, o carro híbrido tomou um bom espaço, né? E tem crescido cada vez mais. Né? A gente está falando de 20 mil carros mês vendido, né? Não só da BYD, das outras marcas também. Então, todos os meses, a gente vai chegar num momento onde carro zero praticamente só vai ser carro híbrido. A gente pode colocar isso, mas a gente tem a combustão e o elétrico junto. Né? Então, não é que vai extinguir o carro a combustão, mas até as marcas tradicionais estão investindo na eletrificação
para oferecer esse produto, porque é o que ela está vendo É. que é o que o público Aham. quer, né? E o que o público precisa também. Tem muitos concessionários que a gente até imaginava que não teria carro elétrico, você vai lá, tem carro elétrico, né? Quer Tem. dizer, precisa ter para atender o cliente, porque o cliente pode chegar lá e falar assim: olha, eu preciso do carro elétrico, se não tem, Exatamente. É eu o vou para cliente da lá. marca. É isso. É. E acontece, tá? Porque no formato que a BYD oferece, né? Não são todas as montadoras, até mesmo as tradicionais. Então a gente tem recebido um movimento de clientes que são de marcas extremamente tradicionais, aquele cliente que fica 10, 20 anos da mesma marca, mudando para a BYD justamente sob esse pretexto. Porque ele está buscando tecnologia, está buscando segurança, está buscando conforto, acabamento, etc. E custando menos, Sim. né, do que o mercado tradicional, e não está encontrando isso aonde ele estava. Então, Sim. vamos dar uma chance, né? Embora você seja um pouco suspeito para responder, mas eu acho muito pertinente essa pergunta. O carro da BYD, que está há mais tempo, que tem toda uma tecnologia, ele é inevitável, ele está à frente da tecnologia aplicada por essas outras concessionárias que têm Sim, carro a combustão, sim, que sim, com está indo para o certeza. elétrico. Sim, Isso não precisa Isso ter dúvida. não até suspeito para falar, mas é só É. entrar dentro do carro e ver. Pronto, Aham. andar com o carro, né? Então isso com certeza, né? É que aqui no Brasil a gente tem um nacionalismo muito forte, né? Eu entendo. E no passado, realmente, algumas montadoras da China vieram e nos deixaram um pouco com receio, né? Mas hoje o mundo vem da China. Você olhar tudo, praticamente todo o subsídio de matéria-prima, enfim, de várias coisas que estão tecnologia, é um polo industrial absurdo lá, né? Então, é compreensível esse receio, mas quando a gente olha o mercado automotivo da China, é absurdo. O salão do automóvel da China é um absurdo. O que tem de tecnologia lá que nem veio ainda para cá, né? Então, a gente pega um carro de entrada e compara com um carro completo. Vamos pegar coisas básicas, rodas de liga leve. O Mini é um carro de entrada, ele tem, né? E às vezes outros carros tradicionais não tem, né? Então você tem que pagar a mais para você ter aquilo que hoje no modelo básico da BYD você vai encontrar. Eu já ouvi gente dizer também, Juan, assim, não, o carro elétrico é sensacional, estudei, é ótimo, excelente, custo-benefício e tal, mas eu vou esperar um pouco mais, porque como ainda é início, ou relativamente início, os carros estão caros, eles podem ficar mais baratos. O celular era mais caro, de repente Sim. fica mais barato, ou você tem novos modelos, e aqueles Sim. modelos vão ficando mais baratos. Isso pode acontecer? Ou não está tão barato, ou não está tão caro assim como alguns falam? Claro, eu entendo que R$ 120 é dinheiro, né? Para um Mas carro para um carro, óbvio. Mas popular, digamos sei, assim, né? mas vamos colocar a economia. Vamos Mas colocar o nas concessionárias, custo-benefício. aqui é uma matéria bem tranquila. Por exemplo, um carro básico, ele custa 80, 90 mil ou pouco mais, né? Sim. É mais ou menos isso. Então não Um teria básico tanta custa isso. diferença se Não. fosse comparar em custo-benefício. E aí a gente coloca na ponta do lápis gasto com combustível, que literalmente queima de dinheiro. Você precisa queimar Sim, gasolina, literalmente né? vai Você gastar, queima né? isso. A pessoa que gasta ali seus R$ 1.000, R$ 2.000 de combustível por mês, além dela pagar uma parcela de financiamento, né? Hoje você tem aí juros pré-fixados no BYD Dolphin Mini, a parcela vai ficar abaixo de R$ 1.000. Né? Então, além de você economizar no combustível, você paga a sua parcela, você paga a energia para você rodar com o carro e te sobra ainda. Né? Então, claro que é compreensível, né? Pô, R$ 120 a gente sabe que é muito dinheiro. Mas quando a gente olha por trás e a economia que você vai ter, aí com manutenção, com seguro, com a própria questão do combustível especificamente, ele já justifica. Né? Então você vai ter um investimento e aí você vai ter aí a sua economia depois, né? Com o passar dos meses, aí, dos anos, o que você economizou, deixou de gastar, vou colocar assim, né? Com combustível padrão. E a pessoa que compra o carro, ele é obrigado a ter seguro? Porque tem gente que não usa seguro. Não é. Embora seja recomendado, né, evidentemente. É igual plano de saúde, né? É bom, você paga para não usar, vamos colocar isso. assim, né? Mas é claro que hoje tudo custa muito caro, né? Então vamos pegar um carro tradicional, você bateu, foi para-choque, foi farol, a gente está falando aí de pelo menos uns R$ 2, R$ 3.000, que já seria o que você pagaria de seguro no ano, né? Então, mas depende da franquia, né? Porque se a franquia é depende da 4 mil, franquia 5 também. mil, para poder ficar mais barato, Sim, aí sim, você sim. vai gastar 3, você não aciona a franquia. Exatamente, você tem o esse seguro, ponto. Sim. Mas eu sou um defensor do seguro, né? Eu já tive algumas situações que se eu não tivesse seguro, meu amigo do céu, eu tinha que pegar dinheiro emprestado aí. Então, né, realmente... Mas é uma opção, não é obrigatório, né? Você não tem que
pagar ali. Mas é altamente recomendado, vamos colocar assim. E nós estamos indo para a parte final da entrevista. Eu gostaria de perguntar, porque eu sei que é a curiosidade também dos nossos seguidores. A pessoa vai lá comprar um Dolphin Mini, por exemplo. Nós estamos começando com o carro com preço Aham. menor, né? Ele tem que dar uma entrada, pega um carro usado, pega um carro a combustão, ou ele consegue 100% financiamento próprio com juro menor. Sei. Me parece É. que você estava falando um financiamento Sei, sei, próprio. sei. Depende. Uhum. Depende do formato da negociação. Aham. Mas a gente tem aquele cliente que vai chegar e vai passar uma ficha ali. Hoje a Servopa trabalha com 11 bancos, né? A Servopa é um grupo muito grande, são 50 concessionárias, mais de 15 marcas, né? Então tem vários bancos aí. Algum vai ficar com uma taxa atrativa para o cliente, com certeza. Uhum. Então a gente tem um movimento muito grande das pessoas que compram um carro 100% financiado. Ou com 10%, 100%? 100% É financiado. possível? 120 Sim, mil? sim, é Você, possível. cara. Com 10% de entrada, né? Às vezes o cara dá Uhum. uma entradinha de 10, 20 mil reais, né? É quem Consegue trabalha com financiar. aplicativo, né? De repente ele financia ao invés de ele pagar o Exatamente. combustível, pagar lá a gasolina, o diesel, enfim, o álcool, o etanol, e pagar mais a locação, de repente somando ali, colocando mais um Sim, pouquinho, sim, sim. A gente tem acaba sendo. esse movimento, então, 100% financiado. Tem um carro para dar em negócio, a gente vai pegar o carro também, de todas as marcas, qualquer Uhum. marca, né? É feita avaliação, enfim, a gente utiliza como parte do pagamento também. Uhum. Moto, né? A gente tem Moto essa elétrica? opção. Não Moto, elétrica? moto a combustão tradicional, né? Veículo de fato, né? Você pega moto Automotor. elétrica? Então Moto vou elétrica comprar não, o Dolphin Mini lá. eu colocava, levava moto elétrica, um patinete, né? Isso aqui minha entrada. Não, porque tem, É, tem moto elétrica aí que vale 10, 15, 20 mil, né? tem, mas nesse momento a gente. É. Talvez no futuro, não fala agora, né? Agora realmente não. Mas Falar no nisso, futuro, lá quem não tem, sabe? então, moto elétrica, né? Não. A concessionária não trabalha com Não, moto. eu acredito que ele é um segmento que ainda, querendo ou não, requer uma atenção, né? Mas eu acredito que no futuro muito próximo a gente vai ter montadoras aí apostando alto. Quem sabe a BYD, né? A Uhum. BYD, ela é, como eu falei, uma green tech. Amanhã ou depois traz uma leva aí de moto de todo tipo, carenada, shopper, né? Dia a dia, Uhum. 100% elétrico. Então a gente não pode descartar isso. Então a gente falou bastante sobre o carro de entrada, né, o Dolphin Mini, até para as pessoas compreenderem, né? Falamos também sobre a autonomia de carros, mas tem aquela caminhonete, a pessoa quer uma caminhonete lá, Pô, a gente robusta e tem, tal. vamos pegar uma BYD Shark, né? Ela é uma super híbrida, são 437 cavalos, são três motores, dois elétricos e uma combustão, tração integral, sob demanda, né? 6 modos de condução. Ela literalmente é um SUV picape, porque Uhum. o conforto que ela tem, suspensão multilink, mola duplo A, chassi monobloco, bateria central, é surreal a caminhonete. Convido, inclusive, a ir lá e conhecer. Extremamente potente, né? Então a gente tem a picape, né, que é grande, né, média, mas quase grande, poucos centímetros ela não se torna uma picape grande, né? A gente tem a linha de SUVs, né, SUV compacto, SUV maior, E SUV chega a que grande. valor, né? Porque a curiosidade do nosso seguidor, ele quer Ó, saber, mas quanto hoje, custa? vamos lá, hoje o carro mais caro que eu tenho na loja, tá? Claro que a BYD tem, por exemplo, o BYD Tank é na casa dos 400 e poucos mil reais. Mas é o Atto 8, né, que é esse super híbrido que eu falei que foi lançado recentemente, 399.800. Só que quando a gente olha o mercado desse carro, a gente está falando de carros a partir de 700 mil reais. Ele fica Então, menos de 400 ele mil. fica menos de 400 mil. Que é, Interessante. inclusive, esse perfil de cliente que é daquela das marcas tradicionais, de 7 lugares e tal, estão vindo atrás desse veículo, do Atto 8, por tudo que ele oferece, custando metade do preço, né, do Interessante. que algumas outras marcas. Mas, por exemplo, vamos pegar o Song Plus, né, que é um super híbrido aí, com 240 cavalos, motor 1.5 turbo, né, um torque extremamente considerável, aí, quase 40 kg de torque, entrega uma autonomia estimada, claro, depende muito da pessoa e tal, mas a autonomia em média de 1.200 km com um tanque e uma carga de bateria, né? Uhum. Então a gente está falando de um carro que e não é um tanque de 80 litros, né? Um Sim. tanque de 55 litros. Então, um tanque pequeno, consideravelmente um SUV pequeno. Que não precisa, Com né? um entre-eixo de 2,70 e quase 2,80, porta-mala de 574 litros. Então, você tem filho, com certeza vai te atender, né? Um espaço interno
lindo, teto solar, panorâmico, né, com abertura quase integral. O acabamento do carro é surreal, de lindo, realmente de qualidade, você consegue ver. É um SUV premium custando o preço de um SUV que não é premium. Olha que Né? interessante. 249.990. Fora as condições, taxa zero, enfim, né? Aí depende. A gente está falando de outros detalhezinhos aí. A gente não falou do bagageiro, né? Agora você comentou um pouquinho. Bagageiro também é uma coisa que o pessoal olha, né? Por Sim, exemplo, sim, no sim. Dolphin Mini o bagageiro ele é pequeno, Ele né? tem 280 litros. Ah, já é Agora. suficiente, então, pro Então, pro tamanho dia a dia dele, e né? tal, beleza. Mas vamos pegar o Dolphin GS. O Dolphin GS tem 330 litros. Dolphin SE 375, que é, né, da linha Dolphin. Mas vamos pegar o Yuan, tem quase 400 litros. Tem 400 litros de porta-mala, que é o SUV que eu comentei que eu fui para Maringá, né? Então, cabe tranquilamente as malas aí, né? O Seal, 500 litros de capacidade. O King tem quase 500 litros, também 510, se não me falha a memória agora também. Então, porta-mala é extremamente grande, né? Song Plus, como eu falei, 574. O Song Pro, que é o modelo da linha Song de entrada, 514. Então, são porta-malas espaçosos aí, com certeza. Cabem mala, cabem carrinho, cabe o que precisar aí. E a pessoa que quer comprar um carro, por exemplo, elétrico, no caso da BYD, se ele for comprar aqui em Cascavel, Curitiba, São Paulo, o preço é o mesmo. Não dá para ele falar, não, vou comprar em Curitiba, vai ser um pouco mais A barato que cidade maior. negociação, né? A Ele tem uma política tabela, comercial é isso? tem. A BYD ela é extremamente transparente com a política comercial. Tanto com os bônus de valorização do usado, por exemplo, quanto a questão de taxa, enfim. Então, a condição comercial, se o cliente agora entrar, se você em casa entrar no site da BYD, você vai ter acesso ao que eu tenho, né? A política comercial. Então, claro que a negociação como um todo, as cortesias, os benefícios e tal, vai variar muito de local para local, né? Mas de maneira geral, até para você ter uma briga justa, né, entre os dealers, vamos colocar assim. Claro que a gente tem as áreas de influência também, que são muito bem delimitadas pela montadora, né? Então até aqui é meu, daqui para frente é outro, do colega. Mas é inevitável que uma negociação ou outra tenha essa disputa, né? Mas o preço, de maneira geral, é tabelado. Então, o meu Mini aqui, ele custa a mesma coisa que lá em São Paulo, que lá no Rio de Janeiro, que lá em Minas Gerais, né? Lá em Goiânia, enfim. Então, você tem... Lá no Goiás, né? Então, você tem aí os preços tabelados, justamente para que não tenha concorrência desleal entre os dealers, né? Os E a concessionários. pessoa que quiser conhecer, como é que ela faz? O test drive, chega lá, É só agenda o test chegar, drive? sei. É tranquilo? Cascavel, nós estamos na Avenida Brasil 1809, né, entre a Fortunato Beber ali e a Pegoraro, Avenida Pegoraro, desculpa, Avenida Rocha Pombo, né? Segunda a sexta das 8 às 18, sábado das 9 à 1, a gente tem campanha, stand. Para conhecer, chega lá, vai chegar na recepção, vai ser recebido com boa tarde ou bom dia, bem-vindo a BYD, né? Com uma água, né? Com gás, sem gás, tem cafezinho, tem comida, sábado tem café da manhã especial para todo mundo que vai lá na loja, né? Então convido você que está ouvindo aí para ir lá tomar um café, comer alguma coisa, conhecer, nem que você não vá comprar nada, não tem problema, mas para você ir conhecer. Né? Então, às vezes a gente tem cliente que faz test drive em 5 carros. Porque chega lá, eu quero conhecer, vai no Mini, mas daí fala, não, mas eu gostei desse, aí vai no outro. Então a gente tem toda uma equipe preparada justamente para ter esse atendimento consultivo, né? Para te ajudar a escolher aquilo que vai te atender e vai fazer sentido. Não é simplesmente vender um carro, a gente está vendendo tecnologia, mas além disso a gente está te vendendo um bem, né? Aquilo que vai realmente atender a sua necessidade diária, da sua família, daquilo que você realmente precisa. Então a gente tem uma equipe preparada justamente para isso. Então a BYD está em Cascavel há 2 anos. 2 anos, exatamente. Se você avaliar o segundo ano comparando com o primeiro, foi bem mais interessante. A gente tem um crescimento de 50%. Crescimento de 50%. Sim, e essa é uma tendência de crescimento para os anos subsequentes. O mercado estava projetado, né, quando a gente pega de 25 para 26, o mercado como um todo, né? 34% de crescimento, nós crescemos 50%. Então, um aumento absurdo. Então, vamos pegar de pós-venda. O pós-venda ele é muito relacionado ao crescimento da marca. Porque quantas passagens a gente tem de clientes de oficina, enfim. Hoje, na BYD Cascavel, a gente tem uma média de passagem de 400 a 450 serviços na oficina. A projeção para o próximo ano é chegar nos 750. Então, e vai acontecer. Mas esse serviço pode ser que o carro foi comprado em São Paulo ou Curitiba e a pessoa está morando aqui agora, né? Pode ser também. Mas, via de regra, a gente já tem muitos clientes que já são nossos, aqui de Cascavel, fazendo serviços diários ali, né?
enfim, os de padrão, né? De revisão, às vezes, pô, um sinistro e tal. Então já vem bastante. E A gente essa tem média pouca de gente de fora, tá? crescimento aqui em Cascavel, por exemplo, ela supera Curitiba proporcionalmente, São Paulo? Proporcionalmente, sim. É, O interior supera. como um todo, se a gente pegar Cascavel, Maringá e Londrina, Né? né, a gente tem, né, as lojas têm crescido consideravelmente acima da média quando comparado a outros Uhum. centros maiores e até mesmo Curitiba. Por quê? Curitiba tem outras marcas também, né? Uhum. Querendo ou não, que oferecem produtos de Sim, qualidade, etc, né? Então você tem tem uma concorrência a maior. concorrência maior, você tem um share mais por exemplo, o share aqui de Cascavel é na faixa de 300 veículos mês Uhum. emplacados, né? Enquanto Curitiba a gente está falando de mais de 1.000 carros. Uhum. Então, é um pouco mais difícil, né? Uhum. Mas ainda assim, mês passado, por exemplo, o grupo Servopa faturou quase 900 carros, Uhum. né? Da BYD, só BYD, E falando foi, foi um propriamente número BYD. bem interessante. Bem interessante, foi a primeira vez que atingimos essa numeração aí dentro do grupo. Tá? Então, geralmente ficava na casa dos seus 500 carros ali Uhum. mês, e vem crescendo, daí foi para 600, 700, e aí mês passado teve um apelo comercial muito grande, não só da BYD, mas do Grupo Servopa, 70 anos, né, o mega feirão e tudo Uhum. mais, e aí ultrapassamos batemos esse recorde de faturamentos, né? Uhum. Mas isso é uma crescente, não é um mês assim, um mês assim, um mês assim, ele vem crescendo mensalmente, ou se mantém, se é um mês mais frio, comercialmente falando, ele está se mantendo. Uhum. E aí aquele mês mais agressivo, ele tem um pulo, depois se mantém, tem outro pulo, se mantém, não tem tido queda, né, nos faturamentos, queda nas vendas, né, propriamente dito. Então, realmente, a BYD está indo contra o mercado, né? Então, mês a mês aí tem quebrado paradigmas e alcançado números históricos, isso é muito legal. Olha, são informações muito interessantes e a gente vai conversando e parece que tem mais perguntas para fazer. Vou fazer mais uma para a gente fechar. Em relação ao Brasil, ou comparando com outros países, falando do Brasil, por exemplo, China é o que mais tem carro elétrico, Estados Sim, o mercado Unidos. da China é o primeiro a nível mundial, né? Uhum. Inclusive temos montadoras que fora da China não tem carro elétrico e na China tem. Né? Uhum. Então as montadoras um pouco mais tradicionais aí, que agora começaram a investir pesado fora da China também, porque viram que existe essa possibilidade de mercado, né? Uhum. Mas realmente o mercado do Brasil ele é um dos maiores depois da China. A gente cresceu Uhum. bastante, tem crescido mês a mês, né? Uhum. De maneira geral, o mercado, né, de veículos eletrificados, tanto 100% elétrico quanto os híbridos que nós temos aí. Japão, Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, existe uma crescente muito grande, Uhum. né? A BYD está entrando lá também, né? Então, existe uma guerra A comercial, relação obviamente, né? Estados Unidos e China tem uma relação comercial, é Comercial, tranquila. business, são business, exato. Problemas, né? Mas negócio à parte. Mas ainda assim, eu acredito que num futuro muito próximo o Brasil até ultrapasse os Estados Unidos nesse quesito. Até porque a fábrica da BYD, aqui no Brasil, né, em Camaçari, ela é a maior operação em andamento fora da China da BYD. Então o investimento da Interessante. BYD aqui é absurdo. Uhum. Justamente para atender não só o mercado aqui, mas da nossa região aqui, né? Uhum. Desse lado do planeta. Uhum. Então, realmente, a infraestrutura, assim, a gente está falando de corredores com 1 quilômetro de extensão da linha de montagem. É surreal, é muito grande. E a A cada ano tem proporção. modelos novos que vêm, assim como as Esse outras ano marcas. serão 13 lançamentos no total. 13? 13. Nós tivemos 12, desculpe, 12. Nós tivemos Dá uma 3 média de um lançamentos por já. mês, né? Mais ou menos isso. Esse mês nós tivemos 2 lançamentos já. Agora, já no começo, na próxima semana tem mais um lançamento. Aí tem as picapes aí que vão ser lançadas ainda esse ano, as menores, né, de segmento utilitário, com motorização híbrida, né, etc, etc. Puxar aí na internet vai ver a BYD Mako, com 2Ks e O. Vem para balançar esse mercado que já estava muito bem consolidado, muito bem fixo, né? Uhum. Vem para brigar de frente, fora outros lançamentos. Não só isso, o primeiro híbrido flex do mercado nacional está para ser lançado daqui uns dias também, né? Trazendo Interessante. spoiler, não posso falar ainda oficialmente, Legal. mas trazendo spoiler bem bacana, a linha de SUV compacto. Então Uhum. vem para balançar o mercado também, que dentro desse segmento a BYD ainda não tinha nenhum veículo híbrido, né? E aí vem não só com veículo híbrido, mas vem com híbrido flex. Uhum. Então são lançamentos aí que até o final do ano vão mexer consideravelmente no mercado. E quem ganha é o consumidor. Uhum. Né?
Ah, isso é bacana. Esses que vão lançar, tudo bem, mas os que já foram feitos os lançamentos, a pessoa tem que esperar para chegar também? Eu quero comprar um desse, ele está disponível na Tá, o que já foi concessionária? lançado, a gente tem, claro, a gente tem os nossos estoques, né? Dentro da Uhum, Servopa nós temos estoque compartilhado. Então aham, você foi até a loja, eu tenho o test drive de todos os carros, 100% do line-up, né? Ah, aham. eu quero esse. Eu não tenho em Cascavel, mas eu tenho em Moarama, eu tenho em Maringá, ou tenho em Curitiba, enfim. Naquela Aí, semana já chega. sim, daí tem Uhum, o transit time, tem a parte de processo, né? Enfim, se tem seminovo, se não tem, uhum, mas via de regra é 10 dias aí a pessoa tá com o carro. E fora os que eu tenho de fato, né? A pronta entrega, né? Mas uhum. Mini, por exemplo, a gente vende com fila de espera, né? É difícil você ter estoque de Ah, Mini. é? É um carro É. que eu nem consigo colocar no showroom, porque eu Eu vou coloco no comprar um showroom e vem no mesmo hoje, dia, né, né? a pessoa que vai Então, lá hoje e compra, ele não vai sair rodando com o carro então. depende do carro, né? O Dolphin Mini, por Mas exemplo, Dolphin hoje? Mini dificilmente. É até inclusive não só aqui, não só em Aham, Cascavel, enfim, mas é difícil alguém que vai ter Dolphin Mini pronta entrega, porque é um carro de volume muito grande, aham, né? Então, a maioria dos carros que chegam na montadora já estão vendidos, né? A uhum, gente tem os pedidos em TM, trânsito montadora, né? Então, a gente tem uma procura muito grande, já chegamos a ter fila de espera. Hoje está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, dificilmente você vai ter o carro, até mesmo às vezes na mesma semana. Às vezes a gente compra, já tem o chassi aham, disponível, já faz faturamento lá, mas ele não chegou para a gente ainda, ele vai chegar, aham. né? Então, às vezes pode demorar até 20 dias úteis aí para A menos de um pegar mês, o carro. seguramente. Sim, Menos de um sim, mês. sim. É, Mais modelos aí, por exemplo, a linha Song, linha King, uhum, isso aí a gente tem para atender, a gente tem um volume maior aí de compra justamente para atender, porque a gente sabe que é um cliente também imediatista, né? uhum, Então já quer novidade, quer sair com o carro, é só o trâmite de preparação, né? Hoje a minha agenda de entrega ela é de 2 semanas. uhum. Então, porque a gente tem que fazer o PDI, que é o desbloqueio do carro, aí fazer a preparação, às vezes requer um polimento, né? Para realmente entregar o carro da maneira que o cliente merece, né? Intacto, bonito, lindo, brilhando. Então a gente tem uma agenda aí, hoje a gente entrega em média 8 a 10 carros por dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então é uma agenda bem Ah, concorrida. Tenho duas interessante. pessoas fazendo entrega para aumentar. A gente fez entrega coletiva agora, quarta-feira, para seis clientes, né, diferentes. Então a gente tem os carros lá, foi até bonito de ver. E isso é muito comum, a gente acaba fazendo até para conseguir atender mais pessoas, né? Então, quando são carros parecidos e a gente tem um volume muito grande, a gente, claro, pergunta para o cliente, fala, ó, a gente pode colocar mais gente para fazer junto e tudo mais. E aí, se as pessoas, os clientes não se importam, né? Falam, não, pode fazer, tudo bem, a gente faz entrega coletiva, até para atender essa demanda que a gente tem tido aí. Olha, informações importantes, né? Fiquei com vontade agora de ter um carro elétrico Tem que ir também. lá. E você pode fazer o mesmo, claro. Vai lá, conheça, converse com a equipe. Juan, muito obrigado pela Eu que presença agradeço. aqui. Essa aqui é uma prestação de serviço, porque eu acho que tem muita gente com dúvidas em relação ao carro Sim, elétrico. Eu acho que as pessoas que puderam nos acompanhar aqui tiveram muitas dúvidas sanadas, né? sim, Então, com muito obrigado pela certeza. presença. Eu que agradeço e convido mais uma vez, né? Você também a ir lá conhecer, tomar um café com a gente e conhecer aí sobre os veículos da BYD. Conversamos aqui no Paraná News com o Juan Cordeiro, ele é diretor da BID Servopa Cascavel, para a gente entender um pouquinho mais o funcionamento dos carros elétricos. Você pode nos acompanhar no canal no YouTube do Paraná, também no Instagram, no Facebook, no jornal impresso também, não é? Pode fazer lá a sua assinatura. Obrigado pela audiência, por estar conosco. Continue nos acompanhando e até a nossa próxima entrevista.